E aí, pessoal do Adelino, pessoal, especialmente para a galera da segunda série, como é que estão vocês? Está tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma aula para vocês aí, e mais uma semana de aulas remotas, né? E aí, mais uma vez, resolução de questõezinhas, de problemas, ok? Não vou me aprofundar em outros conteúdos justamente da segunda série, porque a segunda série vai trabalhar geometria espacial, que precisa dessas áreas de figuras planas. Então, a gente vai só resolver coisa do fundamental e vamos tirar dúvidas sobre isso, ok? Então, vamos para a nossa aulinha aqui, resolução de problemas. Nossa terceira aula de resolução de problemas. Então, vamos ter uma atividade no final que é prática e eu quero que vocês façam o que eu pedi, né? Por favor. Então, vamos lá. Então, nossa primeira questão, né? Só são 3 questões, se não me engano. Ele está dizendo aqui que é necessário um certo número de pisos de 20 por 20 centímetros para cobrir o chão de uma cozinha com 5 metros de comprimento por 4 metros de largura. Cada caixa tem 20 pisos, ou seja, você compra uma caixa, 20 pisos, vem 20 cerâmica nela. Supondo que nenhum piso se quebrar durante o serviço, quantas caixas são necessárias para cobrir o chão da cozinha? Então, a gente tem que saber quanto vou gastar de cerâmica e depois saber a quantidade de caixas que vai dar, pela quantidade de cerâmicas que vai dar. Então, a primeira coisa que tem que fazer, quando você vai fazer uma reforma na sua casa e vai mudar o piso da sua casa, você tem que saber quantos metros quadrados tem a sua cozinha, a sua sala, enfim. Então, nós temos um retângulo, uma cozinha, uma forma retangular, de 5 de comprimento por 4 de largura. E aí, aqui é um retângulo. Se é um retângulo, a fórmula do retângulo é base vezes altura. Então, tá aí, a área da cozinha vai ser base vezes altura, que eu não botei a fórmula, mas é base vezes altura, 5 vezes 4, 20. 20 metros quadrados é a área da cozinha, certo? AC, a área da cozinha. Depois disso, a gente tem como, para colocar a cerâmica aqui, né, nós vamos dividi-lo em pedacinhos, né, quadrados, que são as cerâmicas. Então, o próprio nome já está dizendo, eu tenho que dividir o maior ao todo em pedacinhos pequenos. Quantos pedacinhos vão ter? Quando a gente divide, a gente vai ter a quantidade de cerâmicas que vai pegar nessa cozinha. Né? Isso aí já é prática também para a vida de vocês, quando forem reformar a sua casa. Então, a gente tem que calcular a área desse quadradinho aqui, que é o piso. Só que aqui na cozinha, a gente está usando em metros quadrados, em metros, né? 5 metros, 4 metros. E aqui está dado em centímetros. E aí você tem obrigatoriamente que transformar na mesma unidade. Ou transforma tudo em metro, ou transforma tudo em centímetros. O mais fácil é transformar em centímetro, porque aqui já deu em 20 metros quadrados. Então, nós vamos transformar 20 centímetros em metro. Então, quando a gente fala de altura, né, 1,5 metro de altura da pessoa, 1,50 significa que tem 1 metro e 50 centímetros. Então, esse 0,5, né, 0,50, seria em metro, né? Ah, minha filha tem meio metro de altura, o que seria meio metro? 0,50 centímetros. 0,5 metros, né? 0,50 metros. Ou 50 centímetros, né? Então, para nós transformarmos em centímetros, né, em metro, no caso, a gente vai dividir 20 centímetros por 100, porque 1 metro é 100. Isso vocês já conhecem de conhecimento de mundo. Então, a gente chama de dividir por 100, que no caso é só botar a vírgula, né? Daria 0,20, que é a mesma coisa de 0,2. Então, novamente, base vezes altura, só que aqui a base é igual à altura, né? Então, é um quadrado, então é lado vezes lado. E aí, multiplicando 0,2 vezes 0,2, arruma a conta, né? 0,2 vezes 0,2. Aí vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 4, 0 e 0. Quantas casas decimais tem? 1, 2. Aí conta. 1, 2 e bota vírgula. 0,04 metros quadrados. Ok? Aí, como eu falei, nós estamos dividindo a maior, o pedaço maior, em pedacinhos pequenos de 0,04 metros. Então, para saber quantos pisos, quantas cerâmicas vai dar, é só dividirmos, né, 20 metros quadrados por 0,04.
Então, nós temos, para saber a quantidade de piso, nós vamos só dividir 20 metros quadrados por 0,04 metros quadrados. Aí aqui você vem a situação de vírgula, né? Nós temos que tirar a vírgula. Para essa vírgula sumir aqui, a gente vai ter que andar 2 casas para a direita. E vai ficar só 4 metros, né? 4 no caso. Quando a gente fez isso, eu vou ter que andar a vírgula que está aqui no final do 20, 2 casas também para a direita. No caso, você vai acrescentar os zeros. E aí você tem 2.000 dividido por 4, que dá os 500 cerâmicas, 500 pisos. Certo? Estou relembrando aí o que é divisão, né? Porque tem muita gente ainda que não lembra a divisão. Então, primeiro tira a vírgula, 2 casas para a direita. Temos que acrescentar 2 casas para a direita aqui também no dividendo. Ok? E aí, feito isso, nós vamos ter 500 pisos no total. Só que ele quer em caixa. E cada caixa vale 20. Então, você vai dividir nesses 500 pisos, colocando em uma caixa 20, depois 2 caixas, mais 20. Aí seria o quê? 20, 40, 60, de 20 em 20. Ou seja, você está dividindo os 500 pisos em 20 peças. Que aí vai dar o total de caixas. 500 pisos dividido por 20, 25 caixas. Né? Então, você arma a conta novamente e divide 500 por 20. Então, vai dar 25 caixas de piso cada um. Se você for tirar a prova, cadê meu lápis? Se você for tirar a prova de multiplicar 25 vezes 20, vai dar os 500 pisos. Ok? Então, essa é a ideia que a atividade de casa vai ser para vocês. Certo? Que só vou dizer no final, porque é surprise. Vamos para a questão 2. Quantos metros quadrados de tecido, no mínimo, são necessários para fazer uma toalha que cubra totalmente uma mesa que mede 300 centímetros por 230 centímetros? Então, novamente, ele quer em metros quadrados. Ó. Então, se é em metros quadrados, 300 centímetros vai ser quanto? Quantos metros? Se um metro é 100, né? 300 vai ser 3. Então, nós vamos ter 3 metros. E lembrando que é uma forma retangular, né? Seria base vezes altura, mas temos que transformá-lo em metros. Então, 300 de largura é a mesma coisa de 3 metros. E 230 centímetros seria 200 centímetros seria 2, né? Então, seria 230, seria a mesma coisa de 2 metros, porque 2 metros é 200, e 30 centímetros. 2 metros e 30. E aí é só fazer base vezes altura, né? Que é um retângulo. Então, tá aí, transformamos, né? 300 centímetros em 3 metros, 230 em 2,30 metros, e depois calculamos a área. Base vezes altura, 3 vezes 2,30, que dá 6,90 metros quadrados de área de tecido. Ok? É simples essa. Botei só para a gente revisar aí a formulazinha de retângulo. Na próxima questão, aí sim já entra uma atividade que vai valer de base para vocês fazerem a atividade de casa de vocês. Que é o quê? Ele pede para você calcular as áreas dos quartos e da varanda. Então, tem o quarto 1, quarto 2 e a varanda. E eu coloquei os nomes, né? Aqui nós temos no quarto 1 um trapézio, né? Trapézio a gente sabe que é assim. Deixa eu tentar desenhar aqui. Mais ou menos isso. Só que ele está cortado, né? Ele cortou aqui, ó. E aqui ele cortou um pedacinho aqui. Certo? E aí você tem base maior, base menor e assim por diante. Então, vamos calcular essa área desse quarto 1. Deixa eu apagar. Então, esse quarto 1 é um trapézio. Como é a fórmula da área do trapézio? Está aqui. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, quem vai ser a base maior aqui? É esse lado aqui, que ele está de cabeça para baixo. E esse lado aqui é 3,35 metros. A base menor são as paralelas, né? No caso aqui, 2,85. Esse lado, paralelo a esse. 2,85. Pronto. E aí é só somar. E a altura é quanto? É esse todo aqui, 3,20.
Então tá aí, somou 3,35 mais 2,85, que dá 6,20 metros, né? 6,20 metros, vezes a altura, que é 3,20, né? Lógico que eu fiz direto, né? Não vou arrumar a conta mais porque vai demorar mais. 6,20 vezes 3,20 dá 19,84. E aí, dividido por 2 é a metade de 19,84, que é 9,92 metros quadrados. Isso é da quarto 1. Aí vamos fazer o quarto 2. Retângulo ou quadrado, mas é retângulo, porque aqui é 3,5 e aqui é 3,60. Então, base vezes altura. Tá aí. 3,5 vezes 3,6, 3,60, né? 12,60 metros quadrados. E aqui, novamente, outro trapézio, certo? A base maior é esta, a base menor é essa. E a altura é esta aqui. Então, pronto, tá aí. Base maior, 5,1, 5,10, né? Base menor, 3,50, 3,5. E a altura, 1,6. Desta forma aqui do primeiro quarto. Base maior mais base menor vezes altura por 2. Então, 5,1 mais 3,5 vai dar 8,6. 8,6 vezes 1,6 vai dar 13,76. E aí, dividido por 2, vai dar 688. Pronto, calculou a área do Q1, do Q2 e da varanda. Pronto, aí é só somar tudo, né? Porque ele quer a área total, né? 9,92 mais 12,6 mais 6,88. 29,4 metros quadrados. Ok? Então, a planta de uma casa geralmente é isso, né? Quando você for fazer, você vai ter que calcular cada um e depois somar a área total. Então, baseado na teste anterior, vamos fazer a mesma coisa aqui. Calcular a área de todos os cômodos. E a área de todos os cômodos, vocês vão fazer a mesma coisa na atividade de casa. Só que é diferente, que eu vou falar já já, beleza? Então, dormitório 1. Está aqui o dormitório 1. É um retângulo. Base vezes altura. O cálculo é o quê? Base vezes altura. 3,30 vezes 2,55. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Multiplica, na atividade de casa pode até usar a calculadora, dá 8,415 metros quadrados. Dormitório 2, está aqui. De novo, ó, é um quadrado. Ó, 3,30 por 3,30. 3,30 vezes 3,30 vai dar 10,89. Aqui, aqui. Sala, está aqui a sala toda. 6,55 vezes 3,60. Tá aí, multiplicou 23,58. Tudo, todo numa casa, tudo, só se a pessoa quiser fazer um design diferente, mas todas as casas são retangulares, né? WC, o banheiro, 1,80. Só que aqui a gente não tem desse lado do banheiro de cá, mas tem desse lado de cá, que é a mesma medida da lavanderia, que é 2,5, 2,50. Então, 1,80 vezes 2,50 vai dar 4,50. E por último, a cozinha, base 2,85 vezes altura 2,25, que vai dar 6,425, certo? Então é isso que vocês vão fazer no dever de casa, que eu vou falar agora, tá aí. O dever de casa vocês não vão fazer praticamente nada de cálculo, vocês vão usar a calculadora, lógico. Só que eu quero que vocês façam na casa de vocês. Casa de vocês. Vocês vão calcular, primeiro, a área do terreno da sua casa. O que seria o terreno? Se for conjugado, não tem terreno, né? As casas. Mas se tiver beco, você vai calcular a área do terreno todinho, do muro, né? No caso. Certo? Com quintal e tudo. Certo? Que seria o retângulo também. Seria a frente do terreno e o que chama na prática é o fundo, né? De fundo vai ser quanto? É só multiplicar. Aí você vai ter a área do terreno. Calcular a área total da casa, ou seja, com as medidas externas. Você vai para fora de casa, né? E a partezinha construída da casa, você vai pegar as medidas de fora. Quanto de frente e quanto de fundo. E aí multiplica. E aí vai para os cômodos que a gente fez na planta baixa do slide anterior. Né? De cada cômodo eu quero a área.
Eu sou mal. Então, e preencher a tabela. Essa tabelinha aqui. Ah, você vai passar, você tem uma sala. Aí você, sei lá, 3 metros por 2. Aí multiplica. 3 vezes 2, 6, eu boto 6 aqui. Só isso. E aí vai fazer do banheiro, vai fazer do quarto, do primeiro quarto, aí chama quarto 1, quarto 2, se tiver, não sei. E cozinha, área de serviço, enfim. Vocês vão fazer cada cômodo aqui. É para entregar. E como é que é para entregar? Vão registrar em fotos ou em vídeos, certo? A tabela pode fazer no caderno, tirar foto do caderno e mandar, né? E também fazendo a medição lá fora. Eu quero ver vocês fazendo a medição e mandando para mim, certo? E enviar a tabela com fotos e vídeos para esse e-mail aqui, ó, que eu vou postar também no grupo do WhatsApp. Viu? Eu quero ver vocês trabalhando, ok? Porque quando você for fazer uma reforma, ou rebocar uma parede, ou pintar a parede, você saber quanto é que vai gastar, ok? Então, beleza aí. Então, é só isso. Mais tarde a gente se comunica. Falhou? Falou.